Em um canto esquecido da cidade, onde o sol mal ousa penetrar, existe um lugar onde a poeira dança no ar como se fosse a única coisa viva. Aqui, entre paredes descascadas e pisos gastos, uma jovem chamada Clara passa seus dias varrendo, varrendo, varrendo. O movimento repetitivo é um ritual de sobrevivência, um jeito de manter as mãos ocupadas enquanto a mente tenta escapar da realidade. A poeira, essa companheira constante, é a única coisa que parece entender sua solidão. Ela se acumula nos cantos da sala, nos cantos da vida de Clara, um lembrete silencioso de que, apesar de todos os esforços, algumas coisas nunca desaparecem completamente. Clara é invisível, não no sentido literal, claro, mas no sentido que importa. Ela é uma sombra que se move entre as pessoas, um fantasma que varre os restos do dia enquanto os outros vivem suas vidas. Os olhares que ela recebe são como facadas, rápidos e dolorosos, carregados de desprezo e vergonha. Eles a veem como um objeto, um símbolo da pobreza que tanto temem. Ela é a poeira que eles varrem para debaixo do tapete, um lembrete constante de que a pobreza existe, mas que deve ser ignorada. O trabalho de Clara é humilhante. Ela é a empregada, a serviçal, a invisível. Ela limpa, arruma, cozinha, tudo isso enquanto os outros vivem suas vidas como se ela não existisse. Ela é a mão que serve o café, que arruma a mesa, que limpa a sujeira dos outros. Ela é a pessoa que ninguém vê, a pessoa que ninguém lembra. Ela é a pessoa que é esquecida assim que sai da sala. Mas Clara tem um segredo que ela guarda com tanto cuidado quanto guarda os objetos dos outros. Ela tem um sonho de um futuro diferente, um futuro onde ela não é invisível, um futuro onde ela é vista, onde ela é valorizada. Esse sonho é o que a mantém viva, o que a faz levantar todas as manhãs e enfrentar mais um dia de humilhação e desprezo. O mundo de Clara é um lugar onde a pobreza é sinônimo de vergonha. É um lugar onde as pessoas são julgadas pelo que têm, ou melhor, pelo que não têm. É um lugar onde a dignidade é um luxo que poucos podem pagar. Clara vive nesse mundo, um mundo onde ela é constantemente lembrada de sua posição, de sua pobreza, de sua humilhação. Ela é a poeira que ninguém quer ver, a sujeira que ninguém quer admitir que existe. Mas tudo isso está prestes a mudar. Um dia, enquanto Clara está varrendo, ela ouve um barulho que não pertence a esse lugar, um barulho que não faz parte da rotina. É um barulho de perigo, um barulho de medo. Ela segue o som, seu coração acelerado, suas mãos trêmulas. Ela não sabe o que vai encontrar, mas ela sabe que tem que agir. Ela sabe que tem que ser corajosa. E é nesse momento de coragem e determinação, que a vida de Clara começa a mudar. Ela se torna visível, ela se torna importante, ela se torna a pessoa que salva o filho do patrão, a pessoa que é o centro das atenções, a pessoa que é lembrada. O mundo de Clara é um lugar onde a pobreza é sinônimo de vergonha. É um lugar onde as pessoas são julgadas pelo que têm, ou melhor, pelo que não têm. É um lugar onde a dignidade é um luxo que poucos podem pagar. Clara vive nesse mundo, um mundo onde ela é constantemente lembrada de sua posição, de sua pobreza, de sua humilhação. Ela é a poeira que ninguém quer ver, a sujeira que ninguém quer admitir que existe. Mas tudo isso está prestes a mudar. Um dia, enquanto Clara está varrendo, ela ouve um barulho que não pertence a esse lugar, um barulho que não faz parte da rotina. É um barulho de perigo, um barulho de medo. Ela segue o som, seu coração acelerado, suas mãos trêmulas. Ela não sabe o que vai encontrar, mas ela sabe que tem que agir. Ela sabe que tem que ser corajosa. E é nesse momento de coragem e determinação, que a vida de Clara começa a mudar. Ela se torna visível, ela se torna importante, ela se torna a pessoa que salva o filho do patrão, a pessoa que é o centro das atenções, a pessoa que é lembrada. Mas será que esse novo status é suficiente? Será que a sociedade que a humilhou está pronta para enxergá-la de verdade? Será que Clara está pronta para enfrentar o que vem a seguir? Essas são as perguntas que vão guiar a jornada de Clara. Uma jornada de redenção, uma jornada de descoberta, uma jornada de transformação.
É uma jornada que vai testar sua coragem, sua determinação, sua fé em si mesma. É uma jornada que vai levá-la a lugares que ela nunca imaginou, que vai fazê-la enfrentar desafios que ela nunca imaginou, que vai fazê-la descobrir coisas sobre si mesma que ela nunca imaginou. Mas, acima de tudo, é uma jornada que vai mostrar que a humilhação não é o fim, que a humilhação pode ser o começo de algo novo, algo melhor, algo mais forte. É uma jornada que vai mostrar que, mesmo nos momentos mais escuros, há sempre uma luz no fim do túnel. Que mesmo nas situações mais desesperadoras, há sempre uma chance de redenção. Que mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma chance de começar de novo. E é com essa promessa de redenção, essa promessa de um futuro diferente, que a jornada de Clara começa. Uma jornada que vai tocar a alma, que vai deixar imagens na memória, que vai mostrar que a humilhação não é o fim, mas sim o começo de uma história de redenção. No coração da cidade, onde o sol parece nunca chegar, Clara vive uma existência marcada pela invisibilidade. Ela é como um fantasma que assombra os corredores da mansão onde trabalha, um espectro que ninguém vê, mas que todos sabem que está lá. Sua presença é tão sutil quanto o vento que passa pelas frestas das janelas, levando consigo os segredos e as vergonhas daqueles que vivem naquela casa. Clara é a sombra que se move silenciosamente, a mão que arruma, que limpa, que serve, mas que nunca é reconhecida. A humilhação é uma companheira constante de Clara. Ela a sente no ar, como um cheiro que não sai, um peso que não some. É nos olhares de lado, nos sussurros que param quando ela passa, nas palavras que são ditas como se ela não estivesse presente. É na maneira como a tratam, como se ela fosse menos que humana, como se sua dignidade fosse algo que pode ser ignorado, como se sua existência fosse uma inconveniência. A humilhação é uma ferida aberta que nunca cicatriza, uma dor que nunca desaparece, um lembrete constante de que ela é pobre, de que ela é invisível, de que ela é nada. Mas Clara tem um sonho que a mantém viva, que a faz levantar todas as manhãs e enfrentar mais um dia de humilhação e desprezo. É um sonho de um futuro diferente, um futuro onde ela não é invisível, um futuro onde ela é vista, onde ela é valorizada. Esse sonho é como uma luz no fim do túnel, uma luz que a guia, que a motiva, que a faz continuar. É um sonho que ela guarda com tanto cuidado quanto guarda os objetos de valor dos outros, um sonho que ela protege com a mesma ferocidade com que protege sua dignidade. Agora, imagine como é viver em um mundo onde a pobreza é sinônimo de vergonha. Imagine como é ser julgada pelo que você não tem, pelo que você não pode ter, pelo que você nunca terá. Imagine como é ser vista como um objeto, como um símbolo da pobreza que tanto temem. Imagine como é ser a poeira que ninguém quer ver, a sujeira que ninguém quer admitir que existe. Imagine como é ser Clara, a invisível, a humilhada, a pobre. Mas tudo isso está prestes a mudar. Um dia, enquanto Clara está varrendo, ela ouve um barulho que não pertence a esse lugar, um barulho que não faz parte da rotina. É um barulho de perigo, um barulho de medo. Ela segue o som, seu coração acelerado, suas mãos trêmulas. Ela não sabe o que vai encontrar, mas ela sabe que tem que agir. Ela sabe que tem que ser corajosa. E é nesse momento de coragem e determinação, que a vida de Clara começa a mudar. Ela se torna visível, ela se torna importante, ela se torna a pessoa que salva o filho do patrão, a pessoa que é o centro das atenções, a pessoa que é lembrada. Mas será que esse novo status é suficiente? Será que a sociedade que a humilhou está pronta para enxergá-la de verdade? Será que Clara está pronta para enfrentar o que vem a seguir? Essas são as perguntas que vão guiar a jornada de Clara. Uma jornada de redenção, uma jornada de descoberta, uma jornada de transformação. É uma jornada que vai testar sua coragem, sua determinação, sua fé em si mesma. É uma jornada que vai levá-la a lugares que ela nunca imaginou, que vai fazê-la enfrentar desafios que ela nunca imaginou, que vai fazê-la descobrir coisas sobre si mesma que ela nunca imaginou. Mas, acima de tudo, é uma jornada que vai mostrar que a humilhação não é o fim, que a humilhação pode ser o começo de algo novo, algo melhor, algo mais forte.
É uma jornada que vai mostrar que, mesmo nos momentos mais escuros, há sempre uma luz no fim do túnel. Que mesmo nas situações mais desesperadoras, há sempre uma chance de redenção. Que mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma chance de começar de novo. E é com essa promessa de redenção, essa promessa de um futuro diferente, que a jornada de Clara começa. Uma jornada que vai tocar a alma, que vai deixar imagens na memória, que vai mostrar que a humilhação não é o fim, mas sim o começo de uma história de redenção. À medida que nos aproximamos do clímax desta jornada, é inevitável sentir o peso das experiências vividas, das escolhas feitas e das transformações que ocorreram. Cada passo dado, cada desafio enfrentado, cada momento de dúvida e de coragem se entrelaçaram para formar um tecido complexo e profundo, um mosaico de emoções e descobertas que agora se estendem diante de nós como um rio que deságua no mar. Refletindo sobre esta trajetória até aqui, percebemos que cada obstáculo superado não foi apenas uma vitória isolada, mas um elo na corrente que nos trouxe até este ponto. As cicatrizes deixadas pelo caminho não são marcas de fraqueza, mas sim testemunhos de uma força que se forjou no fogo da adversidade. Cada olhar de desprezo, cada momento de humilhação, cada ato de coragem se fundiram em uma narrativa mais ampla, uma história de redenção que transcende o individual e toca o universal. Como um rio que corta a paisagem, moldando-a com sua passagem, as experiências de Clara moldaram não apenas sua própria vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. O que começou como um ato de sobrevivência se transformou em um farol de esperança, um chamado à ação que ressoa além das paredes da mansão onde ela trabalha. A poeira que ela varria diariamente, símbolo de sua invisibilidade, tornou-se o solo fértil onde as sementes da mudança foram plantadas. À medida que avançamos em direção ao desfecho, sentimos a tensão do que está por vir. O ar está carregado de expectativa, como a calmaria que precede a tempestade. Cada passo dado, cada decisão tomada, cada momento de hesitação e de coragem nos levou a este ponto, onde o futuro parece ao mesmo tempo incerto e cheio de possibilidades. A jornada de Clara não é apenas sua própria história, mas um reflexo das nossas próprias lutas e vitórias, um espelho que nos convida a olhar para dentro e a questionar nossas próprias verdades. Como um quebra-cabeça que lentamente se monta, as peças da vida de Clara se encaixam para revelar um quadro mais amplo, uma narrativa de resiliência e transformação. Cada peça, por si só, parece insignificante, mas juntas formam uma imagem poderosa e comovente. A humilhação que ela enfrentou, a coragem que ela demonstrou, a redenção que ela busca, são todas partes de um todo maior, um todo que nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre o mundo ao nosso redor. Como um quebra-cabeça que lentamente se monta, as peças da vida de Clara se encaixam para revelar um quadro mais amplo, uma narrativa de resiliência e transformação. Cada peça, por si só, parece insignificante, mas juntas formam uma imagem poderosa e comovente. A humilhação que ela enfrentou, a coragem que ela demonstrou, a redenção que ela busca, são todas partes de um todo maior, um todo que nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre o mundo ao nosso redor. À medida que nos aproximamos do final desta jornada, sentimos a urgência de encontrar respostas, de entender o significado de tudo o que aconteceu. Mas, assim como um rio que flui incessantemente, a vida de Clara continua a se desenrolar, levando-nos a perguntas que ainda não têm respostas, a desafios que ainda não foram superados. O que começa como um drama de sobrevivência se transforma em uma jornada de redenção, uma jornada que nos convida a refletir sobre o que significa ser humano, sobre o que significa ser visto, sobre o que significa ser valorizado. Como um farol que guia os navegantes em meio à escuridão, a história de Clara nos guia em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, há sempre uma luz no fim do túnel, que mesmo nas situações mais desesperadoras, há sempre uma chance de redenção. Ela nos lembra que a humilhação não é o fim, mas sim o começo de uma história de transformação e crescimento. À medida que nos aproximamos do clímax desta narrativa, sentimos a tensão do que está por vir, a expectativa de um desfecho que promete ser tão comovente quanto transformador.
Cada passo dado, cada decisão tomada, cada momento de hesitação e de coragem nos levou a este ponto, onde o futuro parece ao mesmo tempo incerto e cheio de possibilidades. A jornada de Clara não é apenas sua própria história, mas um reflexo das nossas próprias lutas e vitórias. Um espelho que nos convida a olhar para dentro e a questionar nossas próprias verdades. Como um rio que corta a paisagem, moldando-a com sua passagem, as experiências de Clara moldaram não apenas sua própria vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. O que começou como um ato de sobrevivência se transformou em um farol de esperança, um chamado à ação que ressoa além das paredes da mansão onde ela trabalha. A poeira que ela varria diariamente, símbolo de sua invisibilidade, tornou-se o solo fértil onde as sementes da mudança foram plantadas. À medida que avançamos em direção ao desfecho, sentimos a tensão do que está por vir. O ar está carregado de expectativa, como a calmaria que precede a tempestade. Cada passo dado, cada decisão tomada, cada momento de hesitação e de coragem nos levou a este ponto, onde o futuro parece ao mesmo tempo incerto e cheio de possibilidades. A jornada de Clara não é apenas sua própria história, mas um reflexo das nossas próprias lutas e vitórias. Um espelho que nos convida a olhar para dentro e a questionar nossas próprias verdades. Como um quebra-cabeça que lentamente se monta, as peças da vida de Clara se encaixam para revelar um quadro mais amplo, uma narrativa de resiliência e transformação. Cada peça, por si só, parece insignificante, mas juntas formam uma imagem poderosa e comovente. A humilhação que ela enfrentou, a coragem que ela demonstrou, a redenção que ela busca, são todas partes de um todo maior, um todo que nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre o mundo ao nosso redor. À medida que nos aproximamos do final desta jornada, sentimos a urgência de encontrar respostas, de entender o significado de tudo o que aconteceu. Mas, assim como um rio que flui incessantemente, a vida de Clara continua a se desenrolar, levando-nos a perguntas que ainda não têm respostas, a desafios que ainda não foram superados. O que começa como um drama de sobrevivência se transforma em uma jornada de redenção, uma jornada que nos convida a refletir sobre o que significa ser humano, sobre o que significa ser visto, sobre o que significa ser valorizado. Como um farol que guia os navegantes em meio à escuridão, a história de Clara nos guia em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, há sempre uma luz no fim do túnel, que mesmo nas situações mais desesperadoras, há sempre uma chance de redenção. Ela nos lembra que a humilhação não é o fim, mas sim o começo de uma história de transformação e crescimento. À medida que nos aproximamos do clímax desta narrativa, sentimos a tensão do que está por vir, a expectativa de um desfecho que promete ser tão comovente quanto transformador. Cada passo dado, cada decisão tomada, cada momento de hesitação e de coragem nos levou a este ponto, onde o futuro parece ao mesmo tempo incerto e cheio de possibilidades. A jornada de Clara não é apenas sua própria história, mas um reflexo das nossas próprias lutas e vitórias, um espelho que nos convida a olhar para dentro e a questionar nossas próprias verdades. À medida que a jornada de Clara chega ao seu clímax, o ar está carregado de uma tensão palpável, como a calmaria que precede a tempestade. Cada passo que ela dá é um eco das escolhas que a trouxeram até aqui. Cada respiração, um lembrete das batalhas que ela enfrentou e das vitórias que ela conquistou. O mundo ao seu redor parece ter parado, como se o tempo mesmo estivesse segurando a respiração, esperando para ver o que acontecerá a seguir. Clara, antes invisível, agora está no centro de tudo, um farol de coragem e determinação em meio à escuridão. A humilhação que ela carregou por tanto tempo, como um manto pesado sobre seus ombros, começa a se desfazer, fio por fio, revelando uma força que ela nunca soube que tinha. Ela não é mais a poeira que ninguém quer ver, a sujeira que ninguém quer admitir que existe. Ela é Clara, a salvadora, a corajosa. Ela é a pessoa que salvou o filho do patrão, a pessoa que é o centro das atenções, a pessoa que é lembrada. Mas será que esse novo status é suficiente? Será que a sociedade que a humilhou está pronta para enxergá-la de verdade?
Será que Clara está pronta para enfrentar o que vem a seguir? As respostas a essas perguntas não são simples, e a jornada de Clara não termina com um simples felizes para sempre. A vida é mais complexa do que isso, mais cheia de nuances e contradições. Clara sabe disso, e é essa compreensão que a torna tão poderosa. Ela sabe que a redenção não é um destino, mas uma jornada que exige coragem, determinação e, acima de tudo, fé em si mesma. Ela sabe que a humilhação não é o fim, mas sim o começo de uma história de transformação e crescimento. À medida que a história de Clara se desenrola, ela nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre o mundo ao nosso redor. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais escuros, há sempre uma luz no fim do túnel, que mesmo nas situações mais desesperadoras, há sempre uma chance de redenção. Ela nos lembra que a humilhação não é o fim, mas sim o começo de uma história de transformação e crescimento. Ela nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma chance de começar de novo. A jornada de Clara é uma jornada de redenção, uma jornada de descoberta, uma jornada de transformação. É uma jornada que nos convida a refletir sobre o que significa ser humano, sobre o que significa ser visto, sobre o que significa ser valorizado. É uma jornada que nos convida a olhar para dentro e a questionar nossas próprias verdades. É uma jornada que nos convida a ser corajosos, a ser determinados, a ter fé em nós mesmos. E é com essa promessa de redenção, essa promessa de um futuro diferente, que a jornada de Clara começa. Uma jornada que vai tocar a alma, que vai deixar imagens na memória, que vai mostrar que a humilhação não é o fim, mas sim o começo de uma história de redenção. Uma jornada que vai mostrar que, mesmo nos momentos mais escuros, há sempre uma luz no fim do túnel. Que mesmo nas situações mais desesperadoras, há sempre uma chance de redenção. Que mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma chance de começar de novo. A verdadeira prática começa agora. A prática de enxergar além das aparências, de valorizar o que realmente importa, de ter coragem de ser visto. A prática de transformar a humilhação em força, a invisibilidade em visibilidade, a pobreza em riqueza de espírito. A prática de ser humano, de ser visto, de ser valorizado. A prática de ser Clara, a salvadora, a corajosa, a visível. A prática de ser você, de ser eu, de ser nós. A prática de ser.